A verdade é que, por muitos anos, eu vivi uma vida que não refletia meu verdadeiro propósito até que, de repente, o universo me tirou tudo de uma vez. O que mais me machucou não foi a perda financeira ou a vergonha, mas a solidão, sem amigos, sem parceiro, sem ninguém em quem confiar. Esse vazio me levou a buscar respostas sobre o significado da solidão e o que realmente representa para os escolhidos. Descobri que, para aqueles chamados a um propósito maior, a solidão não é uma punição, mas um convite para despertar habilidades extraordinárias que a maioria das pessoas desconhece. Se você é um escolhido, sabe que momentos de isolamento são muito mais do que simplesmente estar sozinho, são oportunidades para uma profunda transformação. É na solidão que você se encontra, descobre forças ocultas e desperta poderes que poucos podem compreender. Aqui estão 5 superpoderes que os escolhidos adquirem durante seus períodos de solidão, que eles raramente compartilham com os outros. Um deles é o cabeça de gelo, que se refere a nervos de aço e controle emocional. A solidão é uma terra árida e silenciosa, mas é onde os escolhidos são moldados. Não é surpresa que esse dom seja raro e mal compreendido. Para muitos, a frieza dos escolhidos pode parecer inumanidade ou insensibilidade, mas o que poucos sabem é que por trás dessa serenidade se esconde um intenso campo de batalha onde a alma dos escolhidos foi forjada no calor da solidão e na confrontação direta com suas sombras mais escuras. Imagine um lugar onde vozes externas são silenciadas e a única companhia são os pensamentos que ecoam incessantemente nesse silêncio. Os escolhidos são forçados a se enfrentar sem máscaras, não há distrações, não há para onde correr. É um duelo contra os medos mais antigos, inseguranças enraizadas desde a infância e as dores que a vida infligiu. É como se os escolhidos fossem levados a seus próprios desertos, onde enfrentam não um inimigo externo, mas tentações internas. A solidão amplifica as vozes internas, como o medo do fracasso, a vergonha do passado e a sensação de inadequação, tornando cada um desses sentimentos um verdadeiro adversário. É uma batalha onde os escolhidos devem decidir entre se render ao desespero ou se erguer com uma força que apenas o isolamento pode proporcionar. Essa transformação não ocorre instantaneamente, pense em um processo alquímico onde o chumbo é transformado em ouro. Assim também acontece com os escolhidos, que passam por um contínuo processo de purificação emocional, onde cada experiência dolorosa é analisada, compreendida e transmutada em sabedoria. Durante esses momentos solitários, o escolhido se torna seu próprio alquimista, trabalhando incansavelmente para transformar sua raiva em compaixão, sua frustração em paciência e seus medos em coragem. Visualize uma cena de um escolhido sentado sozinho, encarando uma parede branca. Não há distrações, nenhuma tela, nenhum som além do próprio batimento cardíaco. Nesse silêncio opressivo, memórias ressurgem, erros do passado reaparecem e dúvidas sobre o futuro se intensificam. É nesse momento que o verdadeiro trabalho começa. A mente tenta fugir, mas o escolhido, com quase disciplina militar, traz o foco de volta para si mesmo. É um treinamento diário, como um guerreiro espiritual, se preparando incansavelmente para batalhas que ninguém mais vê. Enquanto muitos buscam alívio imediato em conversas, redes sociais ou outras formas de distração, os escolhidos enfrentam tudo de frente. Eles aprendem a acalmar suas mentes, respirar profundamente e deixar as emoções fluírem sem se apegar a elas. Cada sessão de solidão é uma lição em autodomínio. No início, reina o caos, mas com o tempo, o escolhido se torna o mestre de seu reino interior, onde tempestades podem vir, mas nunca derrubam sua fortaleza. Essa ou cabeça de gelo ou é mais do que controle emocional ou é uma forma de sobrevivência. Os escolhidos sabem que, para cumprir seu propósito, precisam ser resilientes de uma maneira que a maioria não consegue entender. Não é que não sintam dor, mas desenvolveram a capacidade de não se render a ela. Como árvores que se curvam com o vento, mas não se quebram, os escolhidos se adaptam, se ajustam e permanecem firmes. Na prática, essa cabeça de gelo se manifesta de várias maneiras, e quando o mundo ao redor deles entra em pânico, o escolhido permanece sereno. Em discussões acaloradas, são aqueles que falam pouco, mas com uma precisão que corta como uma espada. Eles entendem que nem todas as batalhas valem a pena lutar e que, muitas vezes, a verdadeira vitória está em não reagir. Essa sabedoria prática é um superpoder raro, já que poucos conseguem domar suas emoções a esse nível.
A paz que os escolhidos encontram não é a ausência de conflito, mas o domínio sobre o que os afeta. Essa paz foi arduamente conquistada através de lágrimas invisíveis e orações silenciosas. Enquanto muitos gastam sua energia tentando mudar o mundo externo, os escolhidos se dedicam a mudar a si mesmos, entendendo que o verdadeiro poder reside naquilo que ninguém pode tirar, no controle sobre seu próprio espírito. Outro superpoder é a visão de raio-x, que é a capacidade de ver além das aparências. Há algo peculiar nos escolhidos que os distingue dos outros, uma visão que vai além do óbvio. Não se trata de ver com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Esse poder de visão de raio-x é mais do que uma metáfora, é uma habilidade espiritual desenvolvida na solidão. Quando os escolhidos se tornam observadores silenciosos do mundo e das pessoas ao seu redor, longe das distrações que confundem a maioria, eles aguçam sua sensibilidade para perceber o que os outros escondem. Enquanto muitos vivem apenas na superfície das coisas, os escolhidos mergulham fundo, capturando sutilezas e detalhes que escapam à visão comum. Imagine estar em uma sala cheia de pessoas, cada uma usando uma máscara cuidadosamente moldada. Elas sorriem, falam e interagem, mas apenas superficialmente. Para o escolhido, essas máscaras são transparentes, e eles veem as rachaduras, as contradições, as emoções ocultas que escapam em um rápido olhar ou um gesto involuntário. Essa habilidade de leitura é como ter um sexto sentido que alerta os escolhidos sobre o que realmente está acontecendo ao seu redor. Os escolhidos não desenvolvem essa visão de raio-x por acaso, é um dom cultivado nos momentos mais solitários, quando observam o comportamento humano sem filtros. O mundo se torna um grande palco e o escolhido, um espectador atento, capturando cada movimento, cada palavra falada e, mais importante, o que não é dito. Durante esses períodos de introspecção, os escolhidos aprimoram sua percepção. Aprendem a ler a energia das pessoas, a sentir intenções ocultas, mesmo quando as palavras são doces e os gestos amigáveis. Pense em Jesus, que, diante dos fariseus e doutores da lei, viu mais do que suas roupas luxuosas ou palavras de sabedoria, ele os chamou de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Jesus não foi enganado pelas aparências, pois sua visão espiritual lhe permitiu ver o verdadeiro coração das pessoas. Da mesma forma, os escolhidos, após muitos anos de observação silenciosa, desenvolveram a habilidade de discernir o que é autêntico do que é falso. Essa habilidade é uma proteção inestimável em um mundo onde as intenções nem sempre são claras. Essa visão vai além das palavras, muitas vezes, os escolhidos sentem o ambiente mesmo antes que alguém fale, percebendo a energia do espaço, seja pesada, leve, tensa ou acolhedora. Isso acontece porque os escolhidos não apenas veem com os olhos, mas sentem com o coração. Essa profunda conexão com o ambiente e com as pessoas é um presente raro que permite aos escolhidos navegar pelo mundo de maneira mais segura, evitando armadilhas e relacionamentos tóxicos. Outro superpoder é a hiperclareza, onde, em meio às inseguranças e distrações, os escolhidos encontram na solidão o solo perfeito para cultivar uma mente afiada, focada e decisiva. Essa clareza funciona como uma bússola interna que sempre aponta na direção certa, guiando o escolhido pelas complexidades da vida com uma precisão que confunde os outros. O que a maioria das pessoas não percebe é que essa hiperclareza não ocorre da noite para o dia, é o resultado de momentos intermináveis de introspecção, onde os escolhidos, isolados do barulho externo, são forçados a confrontar a verdadeira natureza de seus pensamentos e desejos. É um processo constante de refinamento, como polir um diamante bruto até que ele brilhe em seu pleno potencial. Quando o mundo ao redor deles é reduzido ao silêncio, os escolhidos aprendem a distinguir entre o que é essencial e o que é irrelevante. O silêncio é o melhor amigo da clareza. Na solidão, os escolhidos encontram um estado onde devem lidar com uma avalanche de pensamentos que geralmente são abafados pelas distrações diárias. Imagine sentar-se em uma sala vazia, com sons apenas da sua própria respiração. Inicialmente, a mente tenta preencher o vazio com memórias, preocupações e diálogos internos, mas, com o tempo, esse ruído mental começa a diminuir. Os pensamentos se organizam e o caos dá lugar à ordem. É como um mar turbulento que, após a tempestade, se torna calmo e cristalino. Essa clareza permite que o escolhido veja as coisas como realmente são, sem distorções causadas por emoções ou medos. Pense em Moisés no Monte Sinai,
isolado da multidão, recebendo instruções diretas de Deus sobre como guiar seu povo. A clareza que ele adquiriu no alto da montanha, longe de todas as distrações, lhe deu a força para tomar decisões que impactariam gerações. Da mesma forma, os escolhidos encontram nas alturas solitárias de suas mentes a orientação necessária para enfrentar seus desafios. O escolhido aprende a fazer paz com o silêncio, e esse silêncio se torna o palco onde todas as verdades são reveladas. Não há mais lugares para se esconder, ou suas intenções, medos ou inseguranças são confrontados e analisados até que apenas o que é puro e verdadeiro permaneça. É nesse processo que os escolhidos desenvolvem a habilidade de tomar decisões rápidas, quase instintivas, porque já treinaram suas mentes para agir com clareza e convicção. Essa hiperclareza se manifesta na vida prática dos escolhidos de maneiras impressionantes. Quando se deparam com uma situação complexa, suas mentes não se perdem em um labirinto de possibilidades, pelo contrário, eles podem rapidamente discernir o melhor caminho, como uma lâmina que corta direto ao ponto. Essa capacidade de cortar o que é desnecessário e focar no essencial é o que os diferencia, tornando-os figuras de ação em um mundo de hesitação. A solidão, que muitos evitam, se torna a forja onde os escolhidos aperfeiçoam suas mentes, longe das opiniões alheias e do caos da vida cotidiana. Eles encontram o espaço necessário para refletir e reavaliar suas vidas, analisando seus passos, questionando suas escolhas e, mais importante, aprendendo a confiar em si mesmos. Cada decisão tomada na solidão é um exercício de autoconfiança e, com o tempo, essa confiança se transforma em uma clareza quase sobrenatural. Outro superpoder é o sensor de dor, que confere uma profunda empatia com os outros. Um dos dons mais poderosos dos escolhidos é a capacidade de sentir a dor dos outros de uma maneira tão profunda que parece quase sobrenatural. É como se os escolhidos tivessem um sensor invisível que capta emoções ocultas, sofrimentos não expressos e medos que as pessoas escondem até de si mesmas. Esse sensor de dor não surge por acaso, ele se desenvolve nos momentos mais solitários, quando os escolhidos são forçados a enfrentar sua própria dor sem filtros ou distrações. Esse confronto pessoal cria uma conexão visceral com o sofrimento humano, tornando-os não apenas empáticos, mas verdadeiros leitores da alma dos outros. Enquanto a maioria das pessoas está imersa em seus próprios desafios, os escolhidos têm a habilidade única de transcender essa barreira e conectar-se com a dor dos outros. Eles não veem apenas a superfície ou sentem o que está por baixo, como se a dor dos outros fosse uma extensão da sua própria. Essa é uma habilidade que traz tanto peso quanto cura. Porque a empatia profunda é um convite constante para carregar os fardos dos outros, mesmo que invisivelmente. Para entender o sensor de dor dos escolhidos, é preciso primeiro compreender o processo que eles vivenciam na solidão. Quando isolados, são confrontados com suas próprias emoções em um nível cru e intenso, ou não há distrações que suavizem as arestas afiadas da tristeza, do medo ou da ansiedade. Cada sentimento é experimentado em sua plenitude, sem escape. É nesse mergulho profundo em sua própria dor que os escolhidos aprendem a identificar as nuances e sombras que compõem o sofrimento humano. Imagine estar em uma sala escura, onde cada canto guarda uma parte da sua história que você preferiria esquecer. No silêncio, essas memórias ganham vida, e os escolhidos são forçados a enfrentar cada uma delas. Esse confronto direto com suas vulnerabilidades ensina aos escolhidos uma verdade fundamental: todos carregam suas próprias feridas. E é essa consciência que abre a porta para uma empatia genuína, pois eles reconhecem nos outros o mesmo tipo de dor que já enfrentaram em si mesmos. A empatia dos escolhidos é como uma antena espiritual sempre ativa, captando sinais sutis que os outros emitem sem perceber. Quando alguém está passando por um momento difícil, essa dor se manifesta de maneiras que a maioria não nota: um olhar perdido, um sorriso forçado, um silêncio que pesa mais do que deveria. Para os escolhidos, esses sinais são tão claros quanto palavras faladas. Eles percebem a tensão nos ombros, a hesitação nas palavras e até mesmo a falta de brilho nos olhos. Esses são indícios que revelam um mundo interno que poucos estão dispostos a mostrar. Essa habilidade de sentir o que não é falado é um presente raro que permite aos escolhidos conectar-se profundamente com aqueles ao seu redor. É como se, ao olhar para alguém, o escolhido pudesse ver através de camadas de defesas, alcançando diretamente o cerne da dor.
Não é incomum que as pessoas sintam alívio imediato na presença de um escolhido, mesmo sem entender por que se sentem vistas e compreendidas em um nível que mal experimentam, como se houvesse finalmente alguém que realmente entende sem necessidade de explicações. Esse dom não se limita apenas a sentir a dor dos outros, é sobre transformar essa percepção em uma fonte de sabedoria e conexão. Os escolhidos utilizam seu sensor de dor como uma bússola para guiar suas interações. Eles sabem quando alguém precisa de uma palavra reconfortante, quando o silêncio é a melhor resposta ou quando simplesmente estar presente é suficiente. Essa sabedoria adquirida na solidão os torna não apenas empáticos, mas guias espirituais para aqueles ao seu redor. Essa capacidade faz dos escolhidos faróis de luz em um mundo cheio de escuridão emocional. Por fim, o quinto superpoder é a alquimia do tempo, que consiste em transformar a solidão em sabedoria e alegria. Os escolhidos possuem uma habilidade rara e preciosa e a capacidade de transformar o tempo solitário em algo extraordinário. Para eles, a solidão não é um fardo, mas um laboratório espiritual onde o chumbo da tristeza se transmuta em ouro da sabedoria e da alegria. Essa alquimia do tempo é um dos superpoderes mais sublimes dos escolhidos, pois permite que encontrem um lar dentro de si mesmos, onde o silêncio se torna um espaço sagrado para crescimento e autodescoberta. Enquanto muitos fogem da solidão, buscando constantemente a companhia dos outros ou se distraindo com o barulho do mundo, os escolhidos exploram suas próprias emoções, pensamentos e aspirações. É nesse espaço silencioso que eles começam a perceber as camadas da vida que geralmente passam despercebidas pela maioria. A alquimia dos escolhidos vai além da simples aceitação da solidão, é um processo ativo de transformação. Eles não apenas toleram estar sozinhos, mas celebram esses momentos como oportunidades de crescimento. Como os alquimistas medievais que buscavam transformar metais comuns em ouro, os escolhidos trabalham incansavelmente para transmutar sua vida. Transformando o tempo sozinhos em uma jornada de autodescoberta e alegria, enquanto muitos passam pela vida sem realmente pausar para refletir, os escolhidos usam a solidão para fazer perguntas importantes: em quem sou eu? Qual é o meu propósito? Como posso servir melhor ao mundo? Essas perguntas alimentam sua busca por significado e os guiam em direção a uma vida vivida com propósito. Eles sabem que, quando o tempo é bem utilizado, cada experiência, por mais simples que seja, pode se tornar uma lição valiosa. Essa habilidade de criar um lar em seu silêncio se torna uma fonte de força, clareza e até mesmo alegria. Eles transformam momentos de solidão em conexões puras consigo mesmos e emergem ainda mais fortes. Você já pensou sobre o que a solidão poderia lhe ensinar se você a deixasse ser sua aliada?